Calma aí. Então, bom dia, gente. Meu nome é Vitória Andrade. Eu sou extensionista do Laboratório de Arqueobotânica e Paisagem, no projeto Arqueologia Viva. E hoje eu vou apresentar aqui o nosso trabalho, sobre produção científica nas redes sociais do Laboratório de Arqueobotânica e Paisagem do Museu Nacional. E esse projeto, esse trabalho, ele foi feito não só por mim, mas por outras alunas de extensão, como a Nayane de Medeiros, a Luísa Barbosa, a Bruna Lopes, o Matheus Vicente e a Nadine Tutungi, tudo com orientação do Leonardo Vasman de Azevedo, da Rúbia Patislaf, da Thaís Capucho e da Rita Schelliber. E para apresentar nosso trabalho, antes a gente precisa entender o que é a arqueologia viva, E eu vou explicar aqui bem rápido qual é o objetivo do nosso projeto de extensão. Esse projeto ele visa divulgar a ciência, despertando nos estudantes da educação básica o interesse pelo conhecimento científico. E, além disso, a gente também tem como objetivo transmitir informações sobre o nosso passado e sobre as nossas origens, que são ainda informações pouco faladas, pouco passadas para as pessoas, para os alunos em geral. O nosso projeto ele começou em 2019 e a gente vai contar a nossa perspectiva durante esse período de pandemia, como é que a gente conseguiu divulgar a ciência com essa dificuldade, esse contexto que foi bem complicado nos últimos 2 anos. Então, o ano de 2020, a gente, infelizmente, teve o início da pandemia e foi um desafio gigantesco para os produtores e divulgadores da ciência, e a gente teve que se adequar ao contexto remoto, ao contexto virtual. E por isso a gente resolveu, de início, remodelar as nossas redes sociais, ou seja, começar a deixar elas de uma maneira mais ativa e também preparar artes e tudo mais, visando usar essa área remota para produzir os nossos conteúdos científicos. Então, a gente colocou aqui algumas das nossas redes sociais, e a que a gente usou, principalmente, foi o Instagram, mas também a gente postou nossos conteúdos no Facebook, no YouTube e também em forma de podcast. Eu coloquei o Spotify como exemplo, mas também tinha no Deezer e no próprio YouTube o nosso Spotify não, o nosso podcast, que eu vou falar mais para frente. Então, diante desse cenário de pandemia, o projeto de extensão Arqueologia Viva começou suas produções nas redes sociais. E como eu falei para vocês, o Instagram ele foi o nosso principal meio de produção científica. A gente, desde 2019, conseguiu mais de 1.300 seguidores. A gente teve uma crescente muito grande no ano de 2020, mas como a gente criou a página em 2019, desde essa época a gente já ganhou alguns seguidores. Mas a produção, de fato, começou no período de pandemia. Aqui tem algumas postagens nossas, coloquei para a gente ilustrar e vocês começarem a ver e se integrar com o que a gente produziu. E eu vou contar um pouco de cada série que a gente criou para produzir esse conteúdo. Então, a nossa primeira série criada foi a divulgação de artigos científicos. A gente sabe que o artigo científico ele é uma coisa que é de difícil acesso, nem todo mundo consegue acessar, alguns são pagos, alguns sites de artigos são pagos, ou seja, é algo de difícil acesso, além de ser um conteúdo que muitas vezes tem uma linguagem zero acessível para quem não está ali estudando esse determinado tema. Então, é algo difícil, é algo pouco popularizado, as pessoas não têm acesso não, as pessoas não têm contato com esse tipo de texto. Então, o nosso objetivo foi pegar alguns artigos, e transformar eles em postagens que tinham uma linguagem simplificada com algumas ilustrações, alguns desenhos, e um texto, um resumo. E aí tem um exemplo de um dos artigos que a gente postou, que foi um artigo sobre antropologia. Então, eu até coloquei aqui o nosso esquema de postagem, ele era feito em carrossel, e aí vocês conseguem ver as ilustrações, as caixinhas de texto, algo bem simples mesmo, para poder dar a oportunidade da pessoa que estiver ali olhando o Instagram, o Facebook, entrar em contato com um conteúdo super interessante sobre antropologia, que é algo pouco falado, As pessoas geralmente não sabem o que significa, o que é essa ciência. E esse artigo aí, essa postagem foi feita pela Bruna, que é uma das extensionistas. E, além disso, a gente também criou uma série de História das Plantas, que foi uma série criada para divulgar também informações científicas sobre plantas que estão inseridas até no nosso próprio dia a dia, na história da humanidade. E os textos iam trazendo imagens, informações de cada espécie. E tem até um acontecimento bem legal sobre isso, é que essa postagem ela vai para o Instagram e para o Facebook. E aí no Facebook, a avó de um amigo meu
viu a postagem e comentou, né, que ela resgatou uma memória afetiva gigantesca por causa do pinhão, né? Vocês estão vendo aí, foi uma história das plantas do pinhão. E ela é portuguesa, então ela falou da família dela, que tinha costume de comer pinhão em determinada época do ano. E eu achei isso super legal, porque a gente produziu esse conteúdo, né? Pegou um artigo para, enfim, simplificar, fazer uma ilustração, e a gente conseguiu atingir uma pessoa que eu realmente não imaginava, né? Uma senhora já de idade, né? Que tem toda uma vivência, e eu achei isso bem interessante. E, além da história das plantas, a gente também teve o dicionário do LAP, né? LAP, para quem não sabe, significa Laboratório de Arqueobotânica e Paisagem, né? Tá simplificado aí. E também foi uma série que, né, visou divulgar esse conteúdo científico, só que agora falando sobre o significado de diferentes palavras que, enfim, estavam encontradas tanto nos artigos que a gente postava, né, ou também em outras postagens, e todas essas palavras tinham referência à arqueologia. Enfim, então, mais uma vez, o objetivo de tornar, né, esse conteúdo mais acessível para o público, porque às vezes a pessoa podia ver uma postagem que, poxa, tinha ilustração, tinha vários desenhos, mas tinha uma palavra que acabava sendo difícil. Então, ela tinha, né, a oportunidade de conseguir, de maneira acessível, entender que palavra era essa e o que ela significava. E, assim, a gente coloquei aqui de maneira bem simples de que maneira, né, essas postagens eram criadas. Então, o primeiro passo de tudo era fazer uma pesquisa bibliográfica, ou seja, a gente tinha que procurar um artigo, um texto, né, que pudesse ser interessante para uma postagem ser criada. E a partir desse texto, né, desse artigo, a gente escrevia um resumo. Esse resumo era feito por nós extensionistas, né, e tinha, né, a correção dos orientadores. Ou seja, esse resumo escrito ele passava por várias correções, né? Esses trâmites de escrita e correção demoravam até bastante tempo, né? Porque a gente tem que passar o texto, escrever o texto da melhor maneira, para ser algo acessível, legal e dinâmico, né? Então, depois que a gente conseguia escrever o resumo e ter ele corrigido pelos orientadores, a gente podia elaborar a arte, que também era elaborada pelos extensionistas e corrigida, né? Tinha correção dos orientadores. E depois de tudo isso, a gente conseguia publicar a postagem. Então, esse era o nosso método, né? O método que a gente utilizou para todas as séries, tanto a história das plantas, como também a divulgação dos artigos e o dicionário do LAP. Outra coisa interessante também, né, nessas postagens é que a gente tentou tornar o mais acessível possível. E uma das coisas que a gente utilizou foi o texto alternativo nas postagens. Era um texto escrito, ele fazia parte, né, do método, a gente fazia o resumo e o texto alternativo para acompanhar as imagens, né, podendo possibilitar que qualquer pessoa, né, entrasse em contato com aquele conteúdo. E quando era um conteúdo em vídeo, a gente tinha esse conteúdo legendado, né, para também possibilitar que todo mundo conseguisse acessar esse conteúdo. E aí, né, como resultado, é difícil você buscar um resultado sólido quando você faz um conteúdo assim no Instagram, né, de produção de conteúdo científico. Mas a gente pegou algumas métricas, né, alguns resultados, algumas informações, algumas estatísticas para mostrar para vocês o alcance, né, como essas postagens elas impactaram, né, dentro das redes sociais. E aí, na esquerda, né, em azul, tem os resultados do Facebook e na direita, em rosa, né, tem os resultados do Instagram. E aqui a gente tem o alcance das postagens. No Facebook a gente tem um número gigantesco de 32.256, né, de alcance. Vocês conseguem ver aí no gráficozinho também, tá marcando ali. E ao do lado, né, na direita, tem o do Instagram, que é o número de 6.700 também. É um alcance gigantesco, né, um pouco menor do que o Facebook, mas vocês depois vão ver o impacto do Instagram nos próximos slides. E lembrando que esse período, né, esse gráfico, ele é do período de 2020 a 2022. E aqui tem o número de novos seguidores, né? Eu falei lá para vocês que no Instagram a gente ganhou 1.300 seguidores desde 2019, mas se a gente for olhar para 2020, a gente ganhou ali novos 816 seguidores, que é muita coisa. Tem até um pico aqui gigantesco, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, eu acho que não, né? Mas tem uma parte do gráfico do Instagram que está bem alta, que foi referente ao momento que a gente começou a fazer mais postagens, né? A gente preparou um banco de postagens para ter postagem toda semana, né? Tinha alguns dias programados certinhos, e aí a gente começou a ganhar seguidores, tanto os amigos novos, né, reconhecidos nossos, como até pessoas de outros locais, de outros países, que começaram a seguir a página. E a mesma coisa no Facebook, a gente ganhou 737 novas curtidas, que é muita coisa, né? Falando de divulgação científica. Além disso, tem as visitas à página, né?
ao nosso perfil, no caso, do Facebook e do Instagram também. No Facebook a gente tem ali 2.174 pessoas, né? Pessoas não, visitas. E no Instagram, 4.528. Também bastante coisa, mais um número aí bem legal de olhar, né? E pensar como as pessoas realmente se interessaram, né? E que, enfim, como é um trabalho contínuo, é legal pensar que esse número pode continuar crescendo ao longo do nosso trabalho. E aqui tem um pouco do perfil do público que segue a gente, né? Eu coloquei aí 3 desses aspectos, né? O primeiro é a faixa etária do Instagram, né? Que eu achei legal que é bem variado. A gente tem 19% de 18 a 24 anos, quase 40% de 25 a 34 anos, e ali com 24, quase 25, de 35 a 44 anos. Ou seja, tem uma variedade aí, né? Da idade de mulheres e 37% de homens. E, além disso, outra métrica que eu também acho interessantíssima é de localidade. A gente tem a maioria do pessoal que segue a gente do Rio de Janeiro, mas também tem de outros estados e cidades, né? São Paulo, Belo Horizonte, Niterói, Porto Alegre. E até se a gente for tirar outros, a porção pequenininha, né? Portugal, Estados Unidos. Mas mesmo assim é legal saber que pessoas de outros países estavam acompanhando a página e as nossas postagens sobre arqueologia. E tem também no Facebook, a mesma coisa também, faixa etária, gênero, localidade. No Facebook a gente consegue até ver aqui uma quantidade de cidades maior, né? Tem o Rio, tem Nova Iguaçu, tem São Gonçalo, Belo Horizonte, Aracaju, Duque de Caxias, ou seja, bem amplo mesmo, mas também prevalecendo o Rio de Janeiro. E como faixa etária, é a mesma coisa, né? Essa variedade grande ali na idade adulta, né? A partir dos 18 anos até mais velho, né? Mas prevalecendo de 25 a 34. Só que aqui o gênero está um pouquinho mais equilibrado, né? 56% de mulheres e 43, 44 para homens. Oi. 3 minutinhos para encerrar, tá bom? Tá. Obrigado. E aí, trazendo aqui como feedback, né? Até como resultado também, tem alguns comentários que foram feitos nos nossos posts do Instagram. E são comentários muito incríveis, muito legais. A gente consegue ter uma interação, né, com o público, com quem segue a gente, e ter essa troca, né, de conhecimento, de experiência, de vivência. E um dos comentários é o comentário da Mayara. Ele está aqui embaixo, na parte inferior à esquerda, né? E ela fala que o sonho dela era trabalhar com isso. Ela comentou isso numa postagem nossa. E hoje a Mayara é extensionista do projeto Arqueologia Viva. Ou seja, ela em algum momento viu isso, né, no passado, entrou em contato, se sentiu influenciada por isso, motivada, e agora ela está trabalhando com a gente, com arqueologia, com divulgação científica, que é incrível. E tem também alguns outros, né? Como o Johnny ali em cima, ele falou que mencionou o tema na palestra que ele estava fazendo. Tem um professor de biologia também que falou que adorava os estudos de arqueologia. Enfim, e são pessoas muito diversas, não são só pessoas que a gente conhece, que a gente fala, pro nosso amigo, tem uma postagem nova, mas gente de todo lugar do Brasil que vê a postagem e acha legal. Enfim, tem aí alguns que são bem interessantes e que, de alguma maneira, trazem esse feedback, né, esse contato com o público. E, consideração final, né, eu agradeço a gente mais um ano aqui no SIAC, no Laboratório de Arqueobotânica e Paisagem. Alguém até comentou que é muito difícil, né, o museu tem várias questões, principalmente aí pós-incêndio, mas é bom, mais uma vez, estar aqui falando sobre divulgação científica, sobre um projeto que é contínuo, que continua acontecendo todos os dias, que é a Arqueologia Viva, que é o nosso Instagram, que está sempre ativo, nosso Facebook, nosso YouTube, nosso podcast também, o Pão Conversa e Arqueologia. E é bem legal pensar nisso, né? Que a gente continua trabalhando, continua trazendo, né, esse lema do que o Museu Nacional vive, mesmo apesar de tantos problemas e dificuldades que foram encontradas aí ao longo dos últimos anos. Então é até emocionante falar e poder estar aqui mais uma vez, mais um ano, sabendo que a gente tem esse objetivo de popularizar a ciência, de democratizar a ciência, de trazer um conteúdo que pode ser difícil e tornar ele mais acessível para todo mundo, qualquer pessoa que entre no nosso Instagram. Então é bem legal. Eu agradeço tanto a equipe do laboratório, tanto a equipe do Arqueologia Viva, e também as pessoas que acompanham a gente, né? Agradecer também a CNPq, né, e a FRJ, que são financiadores do projeto, ao pessoal que eu já falei, né, do laboratório, ao Museu Nacional, e a todo mundo que está na sessão, né, da 11ª semana da SIAC. E trazer o convite para vocês, se vocês quiserem conhecer a gente, todas as nossas redes sociais estão aí, né, nosso podcast, caso alguém queira escutar, nosso Instagram, que
tem várias postagens legais aí também para virem no futuro. E agradecer a todo mundo pela oportunidade. Deixa eu parar aqui de apresentar. E é isso. Obrigado, gente.